Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou a Cintia Almeida, mãe da Marina e do Rafael, moro nos Estados Unidos há quase 9 anos, sou consultora global de marketing pessoal, escritora do livro Expatriada e sou a co-host aqui do nosso podcast O que tem na sua bagagem, junto com meu amigo Rodrigo Souto Souza. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou Rodrigo Souto Souza, sou comunicador, especialista em marketing, mestre e doutor em liderança organizacional e diretor do portal de notícias Business Brasil USA. Mais uma vez aqui junto com vocês em mais um episódio do nosso podcast O que tem na sua bagagem. E Cíntia, fala pra gente sobre a nossa convidada de hoje, que vem diretamente de onde? Portugal! Ótimo, seja muito bem-vinda. A nossa convidada de hoje é a Marina Rondon. Eu já vou fazer aqui a bio dela e já vou trazê-la para apresentar de onde ela está e de onde ela vem. Vamos lá. Marina Rondon é brasileira, mãe, maratonista e empreendedora que vive em Portugal. Arquiteta de formação, construiu uma carreira de quase 20 anos no mundo corporativo, em posições de liderança. Foi a partir da maternidade e de uma profunda transição de vida e de carreira que encontrou a coragem para desenhar o seu próprio projeto de vida e tornar-se Integrative Health Coach. Hoje, ela é fundadora da Arquitetura de Vida, onde integra saúde integral, autoconhecimento, neurociência e desenvolvimento e comportamento humano para apoiar outras mulheres a construírem vidas mais leves, saudáveis e conscientes. Seja muito bem-vinda, Marina! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que bom, a gente também muito feliz de estar falando com você aí do outro lado do continente, de outro continente. Vamos lá, faz pra gente, vamos começar a fazer o seu check-in, tá? Eu queria que você falasse onde você está nesse momento e de onde você vem. Como você disse, eu estou em Portugal. Eu estou na região de Cascais. Para quem conhece Portugal, já veio, normalmente vem para Lisboa. Mas também tem esse ponto, né, turístico, que é Cascais, que é um vilarejo, mas Cascais é muito mais que aquele vilarejo, é uma grande região que é assim, de frente para o mar. Então, assim, eu moro, vamos dizer, no distrito de Lisboa, eu estou a 20 minutos de Lisboa, então eu usufruo do que a capital, né, pode me dar, mas eu estou como se fosse no interior, eu vejo o mar todo dia, que é tudo mais calmo. Então, eu estou aqui de Cascais, de Lisboa. E de onde você vem? Olha, eu vim de um lugar bem longe do mar. Eu sou do Mato Grosso do Sul, nasci em Campo Grande, e o mar para mim sempre foi um lugar assim bem pontual das minhas férias, assim, quando comecei para as férias, sei lá pelos 10 anos. E passei ali a parte toda da minha infância, até de 12 para 13 anos, morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois fui para São Paulo para estudar, para fazer faculdade, e morei lá até os meus 40. Então, eu assim, sou de origem, né, sul-mato-grossense, mas eu tenho uma estrutura paulista, tanto que eu nem tenho o sotaque lá do interior, porque eu já sou bem paulista, né? Quando eu estou aqui, eu já falo que eu sou de São Paulo, mas a minha origem mesmo, jamais, né, posso negar, é do Mato Grosso do Sul. Muito maravilhoso. Rô, tem uma curiosidade super incrível que eu quero que a Marina conte pra gente, porque eu já conheço um pouquinho a história dela, mas eu queria que ela trouxesse pra gente a bagagem de quando ela decidiu, junto com a família dela, mudar de São Paulo, que esse episódio para mim é muito maravilhoso. Conta pra gente, Mar. Uma das características que eu percebo quando as pessoas mudam de país é que existe todo um planejamento, até porque eu já ouvi bastante vocês contando desse sonho, do projeto de sair, de fazer uma experiência fora, né? Existe todo um desenho, muitas vezes de 2 anos, planejamento financeiro e tal, e nada comigo aconteceu dessa forma. Na verdade, eu nunca imaginei morar fora do meu país. Eu não tinha isso como um projeto, eu até tinha uma conversa com meu marido, tipo, em algum momento a gente vai morar fora para as crianças terem, né, o inglês mais natural, ou então para a gente estudar, coisas bem pontuais, assim, não saio do meu país. Quero filhos brasileiros, eu tinha todo um discurso muito montado.
Mas o fato é que a maternidade foi muito transformadora para mim, daquilo que era valor, daquilo que eu queria viver e daquilo que eu de fato estava conseguindo viver. A pandemia, eu falo que me deu uma pausa, porque é a vida automática, do dia a dia, né, do corporativo, junto com a maternidade, eu não tinha um espaço para pensar. E a pandemia foi assim, para e pensa. E aí, a gente não parou, né? A gente ficou trabalhando online e vendo o filho crescer, né? Meu filho tinha 6 meses e eu comecei a viver um desconforto muito grande. Do meu filho ali crescendo, eu ali trabalhando 12 reuniões por dia, a gente morava numa casa, cada um num andar, fazendo reunião o tempo todo, e o que eu mais queria era ver o desenvolvimento do meu filho. Então, eu estava vindo de um desconforto, e eu falei para meu marido, olha, assim que a pandemia acabar, a gente vai, sei lá, vamos dar a volta ao mundo, vamos tirar um tempo para pensar na vida, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai ser o pai do nosso filho. Desse jeito, eu acho que está incongruente. A gente teve um filho, eu não sou a mãe do meu filho, praticamente. Então, a gente começou com essa conversa daqueles dias que a gente ficava preso em casa, que não podia fazer nada, não podia ver ninguém, não tinha lá uma lista de coisas para fazer final de semana, né, de eventos. E aí a gente começou a pensar como que estaria fora para a gente começar, né, a pensar nesse sabático aí que a gente tinha. E aí meu marido tem muitos contatos aqui em Portugal, trabalhou por 7, 8 anos numa empresa portuguesa há anos atrás e tinha ainda amigos portugueses. E aí ele começou a fazer, ele falou, olha, eu vou fazer uns telefonemas, ver como é que está o mundo lá fora, né? A gente já tinha notícias só, né, daquilo que chegava, né, pelas televisões ali, né, do que a gente chegava ali das notícias do que estava acontecendo no mundo da pandemia. E aí, bom, uma ligação totalmente curiosa ali, informal, gerou um convite. E eu sei que foi uma coisa meio maluca. A gente andava pela casa tentando se distanciar da onde estava o Bento dormindo. Bento é meu filho, tá? Onde o Bento estava dormindo, onde o cachorro estava latindo menos, para não atrapalhar na reunião, a gente circulava pela casa procurando os lugares para fazer as reuniões sem um incomodar o outro. E numa cruzada de corredor, ele olhou para mim e falou: estou com uma proposta para Portugal. E eu falo que foram minutos de insanidade. Eu olhei para ele, vamos embora, pode aceitar. E entrei na reunião e continuei minha reunião plenamente. E foi assim um rompante, assim, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer na minha vida, eu só tinha uma única certeza de que aquilo eu não queria mais, e eu não sabia nem sair daquele lugar. Então foi muito assim um convite inesperado de um aceite inconsequente. E vim parar aqui. Assim, eu acho muito divertido, porque eu ouvi vocês falando do quanto vocês planejaram. E eu que sou uma planejadora de vida, de arquitetura e tudo mais, não planejei nada do que eu vivo. E eu acho que essa foi a maior loucura da minha vida, e agradeço esse meu ato de coragem, assim, muito. Gente, que maravilha, que história fascinante, Marina. E olha, enfim, a pandemia começou, plantou essa sementinha ali desse momento de refletir sobre o caminho que a vida de você estava tomando, e de repente surgiu essa oportunidade de ir para Portugal. E você acha que o fato de ter sido assim tão espontâneo e essa decisão ter sido tomada em tão pouco tempo influenciou a forma como vocês chegaram aí em Portugal? Você acha que se tivesse sido algo mais planejado, poderia ter sido diferente? Ou o fato de ter chegado assim meio que de surpresa não afetou a adaptação de vocês? Eu acho, Rodrigo, do fundo do meu Hum, coração, que se eu tivesse planejado, parado, desenhado as coisas com cautela e análise de prós e contras e tudo mais, eu não teria vindo. Eu falo às é, vezes, quando você planeja ter filho, que se a mãe pensa muito, ela decide não ter filho, porque vai custar mais caro, vai perder dinheiro, vai perder noite de sono, não pode pensar muito, é sobre emoção, sabe? Eu acho que algumas decisões, e normalmente as decisões que transformam a sua vida, ela vem pelo coração, pela emoção, mesmo que seja um impulso daquilo que não se quer mais. Eu tinha uma analogia que eu me sentia assim, na ponta de um trampolim, que eu ia saltar.
Eu estava assim, tipo, na beirada do trampolim, assim, e eu sabia que eu precisava saltar, mas eu não tinha a menor ideia se lá embaixo tinha água. Mas eu sabia que Sei. dali eu tinha que sair, porque era essa sensação que eu tinha. Tá muito instável, tá muito desconfortável, tá tenebroso ficar aqui. Eu tive esse conflito de valores, eu queria ser mãe, eu desejei o meu filho por 2 anos, e quando aquilo que eu mais desejava estava na minha frente, eu não era a adulta principal do meu filho. E aí, essa sensação de desconforto, de que eu desenhei uma vida que outra pessoa vivia, eu tinha uma casa que outra pessoa cuidava, eu tinha um filho que outra pessoa cuidava, eu tinha várias coisas que eu sonhei, realizei, planejei, e eu mesma não vivia isso. Então, foi um negócio assim que... Mas, óbvio que se eu colocasse no papel o quanto de dinheiro eu preciso ter para fazer isso, eu estou preparada financeiramente para sair da minha carreira, a gente vai viver com um salário, 3 pessoas. Mas se eu tivesse feito as contas de planejamento e tal, Não e tem teria um detalhe que feito. você ainda não sabe, Rodrigo, Ah. porque dentro de tudo isso, eu estava com 39 anos. E dentro do meu projeto de vida, eu ia ser mãe de 2 crianças. Ela estava grávida, né? E aí eu falei, gente, se eu entrar nesse projeto sem estar com a minha segunda filha, eu não vou realizar esse projeto. Porque eu até mudar de país, adaptação, montar uma casa, eu já tenho 40, 42, não é que nenhuma mulher engravida com 42, mas a probabilidade é muito menor, vai ficando uma gravidez de risco, até achar um médico de confiança. Então, dentro dessa minha loucura toda, eu ainda coloquei na minha cabeça que eu ia sair grávida do Brasil. Então, assim, esse era uma coisa assim que... O que você queria viver? Eu queria viver a minha família. E na minha composição tinham 2 crianças. Então, assim, dentro de tudo isso, eu saí grávida do Brasil ainda, com o meu filho de 1 ano, e sem a menor ideia do que eu ia encontrar aqui, sabe? Então, por isso que não dava para pensar. A minha mãe falava assim, você tem certeza, minha filha? Você vai mesmo, no meio da pandemia... Né, grávida, com uma criança de 1 ano, você tem certeza? Eu falo, mãe, é loucura, mas eu vou. Muito porque eu sabia do que eu não queria mais, eu acho que era esse o meu Entendi. impulso. E olha, acho que e você tomou essa decisão num momento em que muitas pessoas, às vezes, não têm essa oportunidade de tomar, porque é é uma constante reclamação de muita gente, elas se queixam muito de que não viram os filhos crescer, né, Cíntia? Quantas vezes a gente Tem ouve muito isso hoje em mesmo. dia, e quando elas percebem, às vezes já é tarde demais. Então, como você disse, essa decisão tomada ali no momento de emoção e vamos seguir o coração, às vezes são as decisões, exatamente como você falou, são as decisões que mais impactam e mais transformam a vida da gente. Faz Rodrigo, Muito eu bom. parte, tinha né? tanta certeza que eu não podia entrar nessa análise que eu não contei para ninguém. Foi uma decisão tomada eu e meu marido. Eu falava para ele, eu preciso pedir demissão. Só que eu não consigo pedir demissão se for para ir para outro trabalho, no corporativo bater cartão igual. Eu É. preciso tomar uma decisão, porque até o lugar que eu estava era um excelente trabalho, numa empresa que eu estava há 13 anos, onde eu tinha construído muita coisa. Então, era um lugar que era difícil. Eu chorei no dia que eu fui pedir demissão, era pandemia, então a gente tinha que marcar para se encontrar num lugar, né, de cautela, pedir a reunião. Eu me lembro de eu sentada, uma cena que para mim, se eu começo a detalhar ela, eu me emociono. Eu lembro que eu pus um tênis, eu coloquei uma calça jeans, pus lá, fui para o escritório, a gente tinha medo, né, de frequentar os lugares, e eu chorei, porque era o fim de algo que eu tinha construído ali, 20 anos de carreira ali, e eu sabia que eu precisava dar esse passo, e eu tinha que ter uma motivação maior, e não era outro emprego, entendeu? Não era sobre isso, era sobre a família, o amor que eu queria desenvolver ali com o filho que eu tanto sonhei, com a família que eu tanto tinha idealizado ali, que eu decidi. Então, eu não contei para ninguém. Quando eu tomei a decisão, meu marido aceitou a proposta, a gente começou a comunicar. A gente vai partir em janeiro, eu ia fazer 40 anos em janeiro, eu falei, eu vou fazer meu aniversário de 40 anos e embarco. E aí a gente foi cumprindo, assim, só numa comunicação, ninguém se via também nessa época, mas eu nunca pedi opinião, mãe, o que você acha, irmã? Não foi uma coisa que eu queria nem debater.
Foi uma decisão tomada, eu e meu marido, e era isso que a gente tinha que seguir, sabe? E é Tamo muito aí. certo, né, quando eu escuto a história da Mai, não é a primeira vez que eu estou escutando, e cada Hum, vez que eu escuto eu tenho mais insights sobre isso, né, e a Mai é uma pessoa que ela fala muito sobre valores, né. E quando a gente pensa nessas decisões que a gente toma, né, na parte da emoção, na parte de tentar e depois a gente busca a racionalização das escolhas emocionais, porque Uhum, grande parte das escolhas elas são emocionais, a gente tenta uhum, racionalizar o que a gente escolheu de uma uhum, forma mais uhum, emocional, a gente vê que como os valores importam nesse processo. E trazendo um pouco dessa perspectiva que você fez arquitetura, que é algo do projeto, de planejar, de direcionar, mas a emoção do emocional, trazer o emocional para a nossa arquitetura de vida, né, e a nossa arquitetura da casa em si, uhum, às uhum, vezes você vai justificar que você quer aquela cor, não é porque ela é racional, porque ela, né, tá na moda ou porque tem alguma coisa, porque você gosta, tem a ver com alguma lembrança que você traz, e trazer essas emoções uhum, uhum, dentro da sua arquitetura de vida faz todo sentido, porque a arquitetura que você queria construir naquele momento, para a sua carreira, para a sua vida com seus filhos, pessoal, era uma arquitetura de vida diferente daquela que você tinha toda planejada, toda uhum, resolvida. uhum, Então faz total. todo sentido o que você está falando. E eu fico muito curiosa, sempre pensando como é que você fez essa mudança? Porque era uma arquitetura, né, Uhum, você uhum. trabalhava como arquiteta, e aí eu não sei se em Portugal você conseguiria atuar como arquiteta ou não, se era: "Não quero mais fazer arquitetura". Conta pra gente um pouco, porque daí eu também quero que você conte como é que você está hoje, o que que você faz hoje, pra gente poder mostrar um pouco isso para o público. Na verdade, num final, em algum momento, que era por volta dos meus 30 anos, lembra, eu fui embora com 38, eu queria, de algum lugar, ser mais autorresponsável pelas minhas decisões, e eu achava que a saúde poderia me ajudar a tomar as decisões no tempo que eu queria. Era como se fosse até um autocontrole, sabe? Então, assim, eu não queria ter que fazer as coisas porque é o momento eu queria ter saúde para tomar as minhas decisões. Eu criei isso na minha cabeça, que a partir dos meus 30 anos eu tinha que construir uma versão muito saudável de mim. Então, eu comecei a cuidar muito da minha alimentação, foi quando eu comecei a correr, eu comecei a consumir muito tudo que poderia me trazer mais vitalidade, mais longevidade. Foi um negócio que eu criei essa meta, que eu falei, eu vou casar quantos anos eu tiver, eu quero ter filho quantos anos eu quiser, eu quero ter parto normal, eu quero fazer o que eu quiser. E eu achava que era a saúde que ia me levar a poder ter mais... não era o corpo que ia me parar, era a minha saúde que ia me levar, sabe? uhum. E aí eu comecei nesse interesse, e eu comecei a me apaixonar por estudar a saúde. Naquela altura, Cíntia, eu achava que saúde era saúde física, então que era alimentação e exercício físico. Então era o que eu mais buscava, tá? Então eram os meus focos. E aí depois eu comecei a perceber que eu lia só sobre saúde, que as pessoas que eu seguia eram sempre nutricionistas, personagens, não sei o quê. Minha vida girava sobre a corrida, tudo. Aí quando eu saí da arquitetura, que eu realmente percebi que eu precisava dar um break da arquitetura, até para poder viver a mãe que eu queria ser. Quando o Bento nasceu, eu comecei a estudar um pouco sobre inteligência emocional, eu queria ter uma educação consciente, eu comecei a buscar, e até o desconforto desse meu trabalho veio dessa minha busca, Uhum. de quem eu era, ou de quem eu estava performando ser. Então, todo esse desconforto veio com a maternidade. E aí eu comecei a incorporar a saúde emocional, a saúde mental, né, a saúde espiritual. Eu comecei a incorporar esses meus conhecimentos comigo. Quando eu saí grávida, eu não poderia chegar em Portugal e procurar emprego. Eu estava grávida de 3 meses, né? Quando eu cheguei aqui. Então, eu ia procurar emprego. Eu lá, barrigona, o primeiro ano. E como eu perdi o primeiro ano do Bento, porque eu estava trabalhando, eu queria ficar o primeiro ano da minha filha, né? Que eu nem sabia que ia ser menina, mas eu queria ser a mãe do primeiro ano da minha filha. E aí, então, assim, eu não ia procurar emprego. E eu tinha muita noia de que eu ia só ficar falando, sei lá, da fralda, do cocô, da comida, da refeição. Eu tinha essa noia, tipo, meu Deus, eu não quero Aham. ficar só nesse tema, né? Eu fiquei estudando disciplina positiva, então eu entrei nesse Uhum. mundo aí, da maternidade, de tudo, que, como você sabe, eu sou intensa. Aí, o meu marido, muito inteligente,
sabia meu gosto de estudar a saúde, me deu um curso de saúde integral. E aí, eu assim, meu Deus, nunca ouvi falar em saúde Abriu um integrativa. portal. Abriu um portal, e Olha. assim, e aí as coisas começaram a cair, tipo, meu Deus, eu nem era saudável, eu achava que a saúde era sobrepeso, meu Deus, eu achava que saúde era ser muito restrita na alimentação, e começou a várias camadas virem. Aí eu fiquei muito apaixonada pela saúde integrativa, fiz a primeira formação, fiz a segunda formação no maior instituto, que é o de Nova York, e entrei assim num lugar que eu queria muito entender qual era a saúde que realmente gerava saúde, e não que curava sintomas, e não que ficava apagando, né, aquilo que o corpo estava sinalizando. E aí o meu trabalho foi se desenhando nesse lugar de que eu sou, sim, capaz, né, como arquitetura, de pôr um projeto no papel, e tirar do papel e construir a partir de um momento de consciência. E aí eu comecei a juntar a arquitetura, né, porque a saúde precisa de uma estrutura, para ela acontecer. E aí eu juntei todo o meu conhecimento de planejamento, de estrutura da arquitetura, do planejamento de pôr no papel, de entender, né? Quando você faz uma arquitetura, você vai lá no terreno, você entende o que é, onde é que entra o sol, onde é que entra o vento. A gente tem que olhar a pessoa como um todo. E aí a gente vai trazendo, né? Eu trabalho os 12 pilares da arquitetura de vida, e a gente vai olhando a vida como um modo geral, como uma casa, que precisa de uma base, que precisa de pilar, que precisa de um teto que protege. E aí fui desenhando, aí já tem 4 anos que eu vou aperfeiçoando esse meu método de olhar a saúde de uma forma estrutural, que a gente consegue fazer também de forma sustentável e real na vida da gente. Nossa, Marina, mas que interessante. Então, assim, tá, você tinha uma carreira, vamos lá, deixa eu entender. Você tinha, então, uma carreira como arquiteta, você trabalhava no corporativo durante esse tempo todo em São Paulo, e aí, por uma necessidade, por uma questão pessoal que você foi, então, se monitorando, fazendo esse planejamento para ser uma pessoa mais saudável a partir dos seus 30 anos, e a partir disso aí veio essa curiosidade de saber mais sobre isso, mas desse momento, levar isso assim e fazer com que isso caminhe para o lado profissional foi uma mudança muito grande, mas que ao mesmo tempo trouxe a gente vê, traz uma satisfação muito grande para você. E como que foi para você, não é bem uma transição, porque você não deixa de ser arquiteta, não é? É, Mas como que isso é uma você coisa que equilibra isso? é uma coisa, Rodrigo, que eu trouxe muito da minha história. A gente não deixa de ser quem a gente é. Eu ainda sou a menina do Mato Grosso do Sul, eu ainda uso gírias. Quando eu falo com meu pai, eu falo porta. Eu ainda sou essa menina, entende? Eu ainda sou a menina arquiteta que arrumou o cenário para receber vocês. Eu nunca vou deixar de ser arquiteta. O belo me encanta, entendeu? Então, assim, eu sou maratonista, o movimento me interessa, me faz bem, me nutre. Olha, A gente é nutrida de muitas formas, né? A gente é nutrida pelas relações, a gente é nutrida pelas emoções. Então, assim, a gente vai somando. A própria criança, né? O nosso filho desperta em nós também essa vontade da presença, essa vontade da empatia, né? É um convite, né? Os nossos filhos são espelhos. Eu tenho convites diários dos meus filhos, né? Daquilo que eu gostaria de olhar, até incômodo às vezes, sabe? Mas a gente está aqui para evoluir. Então, a gente é tudo isso. A arquitetura o que eu comecei a perceber também, Rodrigo? Hoje em dia, a gente tem muitas informações sobre saúde. Milhões de blogs, milhões de newsletter, Instagram, informação sobre saúde, existem muitas. Inclusive contraditórias, porque há muitos caminhos para ser saudável. Não existe só um, não é só uma dieta, não é só um exercício. Ninguém precisa ser maratonista e fazer cetogênica para ser saudável. Tem 1000 caminhos para ser saudável, certo? Eu comecei a perceber que não era sobre informação. Era sobre como que eu ia viver a minha vida saudável. Como que eu vou organizar a minha vida para que o projeto de saúde permita que eu viva a minha vida? Porque sem saúde, ninguém vive nada. Ninguém é mãe sem saúde, ninguém é uma super executiva sem saúde, ninguém é uma esposa, entendeu? Nem importa seu projeto. A saúde é estrutural.
Então eu falei, gente, eu preciso olhar a saúde como uma forma de um projeto, independente se você quer ser mãe, se você quer ser... Não importa, se você quer morar no Brasil, não importa. A saúde é a base de todo projeto de vida. E para que isso aconteça, precisa de um planejamento, precisa de uma organização, de estruturação, precisa estar na agenda, sabe? Que nem a gente está aqui porque a gente pôs a nossa agenda, porque a gente combinou. Se você não está lá na sua agenda aquilo que te faz, que é o que a gente não pode errar, que é só comida e movimento. Se não está lá as relações, que é um pilar tão importante da saúde, se não está lá o seu sono, se não está lá o seu hobby, não vai acontecer. Então, a gente olha a saúde não mais do que informação mais eu quero aprender, é como que eu coloco isso dentro da minha vida, do que é para mim, que é o que é saúde para mim, é diferente do que é saúde para você. Você vai falar, Rodrigo, saúde é maratona. Você vai falar, Deus me livre, a gente vai ficar lá correndo 4 horas. É diferente. Temos saúdes diferentes, em momentos de vidas diferentes também. Né? Ela A é mesma coisa de cíclica, casa, né? Eu tô Mesma pensando coisa aqui, de né? As casa, pessoas querem sim. quantas janelas, quantos quartos, quantos banheiros. É Perfeito, basicamente isso. isso. Acho que faz muita conexão com E o que muito você assim, né, fez. Cíntia? Tipo, eu tenho um terreno único, vamos falar que a nossa vida ali é limitada, assim como um terreno. Eu não posso ter uma piscina olímpica e uma sala gigante e 5 quartos. O que você vai escolher? Agora é o quarto? Agora é a piscina, né? Vamos favorecer? Aonde veio o sol? Para quem você vai favorecer o sol? É para o seu quarto ou para a sua sala? A gente pode moldar a vida olhando com esse olhar, né? O que eu quero agora privilegiar? Qual é Mas o o meu momento comum, agora? o Né? comum de tudo é a fundação. A fundação tem que Sim, ser muito forte. Tem que sim, ser muito forte, porque senão ela não sustenta a casa, né? Tô total, fazendo uma total, analogia, senão não sustenta. Então, a total. saúde, que para mim é um pilar muito importante, acho que para todos nós, né? De questão de longevidade, de viver uma vida boa, é realmente a fundação de tudo isso, né? E E eu você acho que sabe a qual forma. que é a fundação de tudo isso? É autoconhecimento. Enquanto você não para e pensa o que é saúde para mim, você vai modelar a saúde que estão contando que é saúde agora. Agora saúde é fazer jejum. Só que você tem que olhar primeiro quem é você, é o Verdade. autoconhecimento. Então começa ali da base, né? Verdade. Omar, estou aqui pensando com essa viagem, né, que você fez do Brasil para Portugal e dessa viagem de novas possibilidades, carreira, mudanças e tudo mais. O que dentro da sua mala, né, que você trouxe com essa correria que foi essa mudança no sentido de decisão e de certa forma existia um planejamento ali, né? Vocês acabaram fazendo um planejamento depois de que tudo foi resolvido, até a forma de vou contar para as famílias, né? Como é que a gente vai abordá-los? O que dentro da sua mala de mão você trouxe que você não abriria mão dessa mudança da Marina, independente não só de São Paulo para Portugal, mas também até próprio do Mato Grosso, né? Aquela Marina que foi carregando dentro da bagagem de mão algo que, assim, para você era muito inerente a você. É a minha história. Eu carrego a minha história. Por isso que eu ainda sou a menina do Mato Grosso do Sul, eu ainda sou arquiteta, eu ainda sou a menina do corporativo, eu ainda sou tudo isso. Eu acho que a história da gente a gente leva com a gente. Você pode ir para qualquer lugar. Você está dentro de você. É a sua história. E a gente não pode esquecer, né? Por isso que a gente tem que ficar voltando para ela, porque ela nos fortalece. É o autoconhecimento, né? Acho que a nossa história. É muito do que eu falo nas minhas consultorias também, né? De conectar os pontos das nossas histórias. Não é que a gente vai começar do zero, de onde a Nunca. gente estiver. A gente sempre tem uma bagagem que a gente traz, né? E como a gente alimenta essa bagagem, a nossa história, como a gente vai trazendo ela, racionalizando, né? Como é que ela foi construída, porque a gente não tem como controlar como é que a história vai se desvencilhando ao longo das nossas jornadas, mas a gente tem como contá-la. Né? E aí Sim, faz total. parte essa narrativa. Muito bom, muito bom. E Marina, me explica uma coisa, eu fiquei curioso em relação a isso. Eu, assim, pelo seu perfil, eu imagino que talvez eu saiba a resposta, mas de qualquer jeito eu queria ouvir de você. Ao longo de todas essas decisões que você foi tomando aí junto com seu marido ao longo desses últimos anos para levar vocês para esse lugar que vocês estão hoje, você comentou que a decisão da viagem você não avisou, não contou, né, para todo mundo, você deixou para falar depois e aos poucos. Como que você lida com as expectativas que as pessoas têm de você e como que foi para você deixar para trás um pouco assim, você já comentou esse rótulo que você tinha, dessa experiência que você tinha do corporativo, de mudar para Portugal, mas como que você lidar com as expectativas? Como que foi lidar, por exemplo,
com a reação das pessoas de falar. Alguém deve ter falado para você, fala assim: vocês estão doidos, vocês vão sair agora, logo depois da pandemia, o que é que você vai fazer lá? É, por mais que você tivesse isso resolvido dentro de você e você foi trabalhando, mas como que é lidar com isso? Porque muitas pessoas acho que se preocupam mais com a repercussão e a opinião dos outros, Uhum. não é, do que com a sua própria. E como que é para você lidar com isso? Primeiro que eu acho que a pandemia me ajudou, porque como eu não despedi de ninguém, eu acho que foi quase como uma fuga, porque não podia ver, porque ia pegar avião, fazer teste Covid, tinha toda aquela coisa. Então, o fato de a gente não ter a festa de despedida, os atos, né, eu acho que isso nos Hum. ajudou nessa quebra de laço, né? Eu acho que isso, a paralisia, né? A vida nunca mais ia ser a mesma depois da pandemia, né? Já voltou tudo, né? Mas na nossa utopia, a vida ia mudar, a gente ia viver mais os nossos valores, os nossos importantes. Então, eu acho que Uhum. a pandemia me ajudou. É péssimo falar isso porque muita gente morreu, mas o fato é que a pandemia me ajudou. Mas o principal, Rodrigo, eu acho que eu decepcionei muitas pessoas. Eu acho que devem ter falado, e não para mim, porque eu não vi as pessoas, poxa, tinha tanto potencial. Eu acho que muita gente deve ter falado isso para mim. Nossa, estava tão bem na carreira, né? Talvez eu tenha decepcionado a minha família, não sei, não perguntei. Mas o fato é que eu me decepcionei muitas vezes por fazer aquilo que esperavam de mim. Uhum. Então, sei lá, fazer a carreira no corporativo, ter uma casa, ter um carro, sei lá, eu acho que eu cumpri todos os checklists Aham. que se pedem dentro do que é sucesso, do que a sociedade nos pede. Então, eu tinha um casamento que foi 350 pessoas, que foi um mega de um casamento, eu tinha uma casa com pessoas que trabalhavam para mim, e não sei o que, tinha um jardim, sabe, eu acho que eu cumpri esse checklist. E não foi isso que me fez feliz. Então, eu me decepcionei muito para cumprir o checklist dos outros. E naquele Entendi. momento, eu só não queria me decepcionar. Tanto que eu falava para meu marido, a hora que mandar voltar, eu vou pedir demissão. A hora que voltar, eu ficava todo dia, porque começaram a mandar voltar, né? Uhum. E eu falava assim, eu juro, eu hiperventilava, assim, eu fazia, vão me voltar, vão me voltar, eu não quero voltar mais. Ai. Eu quero ver meu filho, eu quero saber o que meu filho come. Eu ia na médica, ela falava, como é que foi a introdução alimentar? Eu falava, não sei, não vejo ele comer. Eu saio de casa às 8 horas da manhã e volto 8 da noite com ele chorando para pôr ele para dormir. Eu não vejo meu filho comer. Eu não quero mais me decepcionar. Eu quero ser a adulta principal do meu filho. E aí, quando eu decidi que era eu que era a pessoa principal que eu tinha que agradar, não me importava mais. Eu nem sei, Rodrigo. Eu, Eu sinceramente, sei. eu imagino que até hoje algumas pessoas acham que é uma loucura o que eu fiz, porque eu joguei muita coisa fora. Mas o que eu ganho todos os dias, eu me agradeço. Juro mesmo. Eu me É. emociono todos os dias com a relação que eu tenho com os meus filhos. Esses dias eu estava lendo um livro, né? E tem um livro em comum que a gente adora, inclusive eu e a Marina, que é uma questão psicológica, que eu acho que você trouxe um fator muito importante, viu, Rô, da questão psicológica de tudo isso. É A Coragem de Não Agradar. É um dos livros que a gente sempre fala dele, que é do Adler, que é uma figura muito importante de trazer isso na psicologia. E eu estava lendo um outro livro que ele falava quais eram as expectativas, né, das pessoas que estão chegando ao final da vida ou que estão, de alguma forma, né, já entrando no momento de se despedir. E aí um dos arrependimentos maiores dessas pessoas, né, o número um, é de não terem assumido a sua própria vida e terem feito algo por causa do outro. Então acho É. que isso daí resume bem, né, nesse momento quando a Marina conta isso, porque em algum momento, se você não tivesse tomado essa decisão, né, de quebra, talvez isso no final de uma vida pudesse, né, te desnortear. Eu acho que são fatores importantes, né, você estava para se tornar mãe de um segundo filho, de uma segunda filha, você ia fazer 40 anos, eu acho que tem alguns marcos nas nossas vidas que Uhum, fazem essa revolução, essas mexidas na gente, né, uhum, e isso é uhum. muito interessante. Então acho que isso ajudou muito, né. E eu acho que É, eu tinha, assim, metas, sabe, muito claras, assim, é, é,
de objetivos profissionais de aquisições, assim, sabe? Do que eu queria comprar, coisas do ter. Eu tinha poucas metas do ser, eu tinha muitas metas do ter, e eu atingi dentro. Eu não sou muito audaciosa, tá? Eu queria ter uma casa, entendeu? Eu queria ter conforto, tá? Então, não é que eu atingi todas, né? Sei lá o que as pessoas podem pensar com o que eu estou dizendo. Mas o fato é que as metas que eu tinha do ter não me trouxeram o ser que eu queria ser. Não foi ali que eu fiz, ai, que bom que é essa vida. Eu achei, que eu falei que eu falo que eu criei um sonho que era quase que uma prisão, porque eu tinha que sustentar uma vida que dependia de outras pessoas para viver. Então, assim, era um negócio assim que não fazia sentido. Eu queria ter um filho e eu não vi o filho. Eu queria morar numa casa, eu trabalhava muito. Era uma coisa assim, sabe quando não... O CREC, e eu acho que se não tivesse a pandemia, eu ia continuar nesse looping automático até lá, com 60 anos, eu ia falar, oh, meu Deus, eu nem quis tudo isso. Então, não sei, não dá para saber, né? Uma das coisas importantes que eu fico pensando nessa nossa vida de expatriado, né, é tentar ver alguns desses limites, né, porque se querendo ou não, a pandemia ela trouxe alguns limites pra gente, trouxe alguns pensamentos, algumas revoluções dentro de cada um, né, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim, infelizmente, mas quando é que a gente chega sem precisar ter algumas pandemias, algo tão revolucionário assim, nos nossos limites, né, pra gente poder, porque a gente vive muitas mudanças durante todo o processo, não só a mudança de país, mas estando com novas culturas, como é que a gente vive isso, né, e enfrenta essas nossas turbulências internas. E, Marina, uma questão, vamos estabelecer o que eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo, está assistindo e nos ouvindo agora, eu me identifiquei muito. Depois, no final, Cíntia, no fechamento, né, nas nossas impressões, eu quero até falar um pouco mais sobre isso, porque eu me identifiquei com a Marina em vários momentos e várias decisões que ela tomou na vida dela. Mas para aquelas pessoas que estão assim sentindo aquele desconforto silencioso daquela sensação de que a vida não está legal, não está seguindo o caminho que elas gostariam de seguir. E que dica que você daria para essas pessoas que estão sentindo isso, te ouvindo e falando assim, nossa, eu queria tanto ter tido essa coragem que a Marina teve de fazer essa mudança na vida dela, mas eu não consigo. Eu acho que a gente pode sempre, mesmo que planejadamente, fazer pausas. Eu acho que a pausa é um lugar que a gente pode criar na nossa vida e deveria ser uma recorrência para que toda vez você escolhesse novamente. Então, a Cíntia sabe, eu acabei de voltar do Caminho de Santiago, passei 10 dias lá, uma pausa programada. Depois aqui de 5 anos de Portugal, eu achei que eu precisava de uma pausa. Então, essas pausas faz a gente assentar. A gente precisa assentar. Entender se aquela pessoa, porque a gente se transforma, né? A gente está sempre em evolução. A decisão que a Marina de 5 anos atrás fez, pode ser que seja outra hoje. E se eu não paro para assentar, refletir, escolher de novo, mesmo que eu escolha a mesma coisa, ela tem um gosto diferente, é um norte diferente, é um lugar diferente quando você escolhe, porque você é uma pessoa diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esses momentos que você possa encaixar. Eu não tenho 10 dias, eu tenho final de semana, eu tenho 3 dias, eu tenho todo final. Não sei. A gente precisa ter coragem, é corajoso, porque a gente sempre vai ter coisa para fazer. A gente sempre vai ter uma lista gigantesca de coisas para fazer, de metas para cumprir. Só que isso leva a gente a fazer coisas que talvez a gente nem tenha escolhido mais. Porque um dia nos deram, porque um dia eu pensei, porque um dia foi legal, e a gente vai só somando, e a gente quase que não respira. Então, assim, precisa parar. Respira. Deixa eu pensar. O que me faz sentido hoje? Sabe? Escutando você falar sobre isso, eu tenho várias questões em relação ao caminho que eu acho que foi incrível que você fez, porque ela teve várias intempéries no processo como um todo, né? Ela tinha uma pessoa que ia junto com ela, a pessoa teve um problema, não ia mais, e aí não vou. Foi no Dia das Mães, ela teve que tomar essa decisão de não estar no Dia das Mães em Portugal, junto com os filhos. Então, assim, são várias, né, como sempre, muitas variáveis que acabaram chegando no processo que
deixaram ter que tomar decisões difíceis, né? Uhum. E aí, mas a pausa que eu queria fazer nesse momento é cultural, porque quando você fala isso, eu acho que tem muito a ver também com o estilo de vida que você mudou, né? A gente estava na Selva de Pedra, São Paulo, trabalho, 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 trabalho. Lógico, tem pausas, tem questão do ter, que também justifica muito o ser, né? Vivendo, o que faz parte de fases, faz parte de quem a gente é, mas também de quem a gente quer ser. E quando você muda para Portugal, acho que a vida, né, se torna diferente nessa questão de pausa. Ter o mar perto de você, ter uma vida um pouco mais leve, ser mais feliz com menos, que eu acho que é uma das coisas que você Sim. sempre fala, o respirar, que você fala super. E aí estou tentando traduzir aqui para o nosso mercado americano, né, Rodrigo? Porque aqui as pausas, elas são poucas também. A gente está sempre cheio de coisas para fazer, sempre cheio de planos, muito competitivo, muito, muito trabalho, né? Work hard, aquela coisa bem de, né, trabalho duro. Time is E money, né? time is money, não há freelance, aquela coisa toda, né, de cultura. E aí, quando eu te ouço falando sobre isso, eu penso, tá, eu vivo num país que é assim, mas eu sim já posso ter as minhas pausas e eu valorizo muito essas pausas. Então, para quem está nos escutando, né, em diferentes países, em diferentes lugares do mundo, até coloca para a gente, né, no nosso Instagram, no nosso YouTube, quais são as pausas que você tem nos seus países, quais são as diferenças culturais, a gente vai adorar saber e compartilhar com vocês. Mas isso é muito interessante, muito interessante. Você acha que isso mudou muito por você tá morando em Portugal? Tá num Cíntia, antes de você responder, Marina, eu tenho uma pergunta que já pega o embalo do que você perguntou, que é, aproveitando então essa oportunidade já, né, falando com você que mora aí em Portugal, tem alguns valores, filosofias, estilo de vida que você aprendeu aí em Portugal que você gostaria que os brasileiros levassem na sua bagagem, independente de mudarem de país ou não? Eu vou trazer a pausa. Eu acho super curioso, por exemplo, a gente está no verão, né? E a altíssima temporada, agosto. Vocês não têm ideia a quantidade de lugares fechados, porque eles também estão de férias curtindo o verão. E pela nossa lógica capitalista, poxa, se a cidade está lotado de turista, é quando eu vou vender mais, né? Eu vou Sim. lucrar mais. Só que eu sou ser humano, eu também mereço estar no Algarve, que é a nossa praia daqui, né? Então, assim, os restaurantes têm uma placa, estamos de férias, no auge do verão. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. Eles não estão, o foco não é só sobre lucro, 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 lucro. É um pouco mais carpe diem, assim, sabe? Tipo, eu trabalho, eu me divirto, eu cuido da minha família. São os pais que... a gente não tem os recursos financeiros, como vocês não têm aqui, de ter pessoas que cozinham, limpam, pegam lá. Não tem. Então, todo mundo vive, e todo mundo também merece descanso. Então, eu acho que isso é incrível. Até a gente fica desconfortável, fala assim, poxa, por que o lugar fecha? Por que não faz um rodízio para estar sempre? Não existe isso, é placa ali, 15 dias, também mereço, Meu sabe? Eu acho Deus. isso lindo, gente, eu acho Isso é maravilhoso. tão difícil da gente ver até no Brasil. Imagine aqui nos Estados Unidos, né, Cíntia? Não, isso não existe aqui. No verão é quando os adolescentes acabaram de sair das escolas, né, estão de férias, eles vão trabalhar. Eles, né, não vão só relaxar, eles vão ser salva-vidas, eles vão trabalhar em lanchonetes, eles vão trabalhar em outros lugares para suprir a demanda de funcionários que vão estar saindo de férias e que vão adquirindo experiência. É muito interessante, né, essa cultura. Eu já Uhum. vivenciei isso, já passei alguns verões também na Europa, já passei, já Aí você passei fala, por isso poxa, de vou bater chegar na lá, o porta, lugar tá poxa, mas eu queria fechado. comer nesse restaurante, como assim? Vai estar fechado. Eu É acho muito. maravilhoso, maravilhoso, eu acho super disruptivo, assim, sabe? Você fala, meu, o cara não está preocupado com que ele vai lucrar É, esse... Não está preocupado. não Ele tá. pegou o Airbnb dele, que ele alugou o ano todo, e agora ele está lá usufruindo, sabe? Então, assim, eu acho isso incrível. Eu acho que é um aprendizado assim que todo mundo também devia. É o merecer, eu mereço, sabe? Eu mereço ter férias, aproveitar os dias mais quentes, descansar, aproveitar meus filhos nas férias deles. É isso, as crianças estão de férias. Quantas pessoas têm recurso financeiro para colocar em colônias? As colônias de férias existem, muito caras. Então, assim, eu vou aproveitar também. Então, uma grande maioria do português tira férias em agosto e descansa com os seus filhos e fecha os seus negócios. Eu acho isso incrível. Eu acho isso muito É. bom.
Muito legal. Ai, gente, que dó, mas eu sou a pessoa que dá aquele sinal: "Estamos Não, chegando ao mas já, Ai, final". sério? já, Nem falei tudo que Cíntia. eu queria falar. Nossa. Ai, vamos ter que fazer um outro episódio, muito É, maravilhoso isso. Ai, que delícia de poxa, bate-papo, eu que acho muito legal. gostoso essa questão intercultural, temos vivido na mesma cidade, que foi São Paulo, termos participado de alguns momentos de ter, de ser, e aí agora, poder contribuir com essa diversidade cultural, cada um no seu país e com o olhar, né, eu vejo nós 3 aqui olhando: "Nossa, que legal que aí é assim", aquele olhar de curiosidade, Uhum. de compartilhamento. Bom, vamos chegando então a fazer o check-out. Má, queria que você tivesse a sua oportunidade de falar o que que ficou para você do nosso podcast, da sua fala, das nossas perguntas, o que que para você, foi um tema importante aqui. Compartilha com a gente, depois o Rodrigo vai querer falar, né, que você já tinha falado sobre isso, acho que vai ser super legal escutar todo mundo. Eh, eu acho que o que fica é que enquanto a gente está tentando performar, a gente está construindo menos aquilo que realmente nos alimenta, sabe. Eu acho que quando eu parei de pensar que a vida é sobre performance, e aí eu posso levar para várias áreas da minha vida, inclusive para o meu esporte, eu consegui sentir aquilo que eu queria sentir, sabe, a presença, a nutrição integral do meu corpo, da minha mente. Eu acho que essa busca que a gente vive em São Paulo, da performance, desse ter, do ter, dessa vida automática, que sim, a gente precisa do básico, lógico que a gente precisa, a gente está falando de um lugar de muito privilégio, né? Mas quando a gente para de ter o foco da performance, os nossos olhos se enchem assim de alegria, de alma, sabe, e de emoção. É o que eu vivo hoje. E aqui que eu fiquei com essa vontade assim de pensar do que eu troquei com vocês. Muito bom. Rô, e você? Maravilha. Poxa, Marina, olha, vamos lá. Eu me identifiquei em tantos pontos contigo hoje, com a sua história. Primeiro, eu lembrei a sua história de querer estar próximo, de querer ser mãe do teu filho e passar mais tempo com ele. Eu me identifiquei muito porque na época que a minha primeira filha nasceu, eu fiz um caminho que, eh pensando depois, eu fui muito criticado na época, porque eu dei não uma pausa na minha vida profissional, mas lógico, continuei trabalhando, tudo do mesmo jeito, mas eu diminuí a intensidade do meu trabalho para poder vivenciar a paternidade, sabe? Isso era uma coisa que era muito importante para mim. Então por alguns momentos, eu deixei de ter oportunidades profissionais, porque eu sabia que aquilo ali poderia comprometer o tempo que eu ia passar com a minha filha, principalmente durante o primeiro, segundo ano da vida dela. E aconteceu também da mesma forma quando minha segunda filha nasceu. E assim, no auge do final dos 20 anos, começo dos 30, enfim, que é uma época que a gente está muito focado no Uhum, desenvolvimento profissional, e eu uhum, meio que dei uma segurada para poder vivenciar a paternidade, não eu, só eu, mas a minha esposa também. E uma outra questão, essa é muito importante que você comentou também sobre tomar essa decisão, escolher um estilo de vida que vai te proporcionar uma longevidade maior. Isso eu acho que é um debate que, pelo menos para mim, hoje ainda de manhã estava conversando com a Ellen, minha esposa, sobre isso, coincidentemente. Parece que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente enxerga a finitude, que é algo que uhum, você não enxerga aos 20 anos de idade, uhum, uhum, né? E aí você começa a ficar mais preocupado. No meu caso, acho que já, né, já passei aí alguns anos dos 40, já estou mais perto dos 50 do que dos 40. Então, é algo que cada dia que passa me preocupa mais, e tomar essa decisão de partir para um estilo de vida assim, eu confesso que não é fácil, é difícil, mas que a gente tem que ter coragem para fazer isso, porque isso vai trazer benefício para a gente lá na uhum, frente. uhum, uhum. E
toda a sua fala da sua jornada, ela é inspiradora. Isso é algo que eu queria deixar para você que, enfim, não sei, se você faz algum tipo de trabalho, para os outros, divulga um trabalho, assim, em contato com as pessoas e até fala um pouco sobre isso, porque eu acho que a sua coragem, ela inspira muita gente, e muita gente precisa desse incentivo para poder mudar um pouco o estilo de vida. Muito obrigada. Uhum, Fico emocionada mesmo. Obrigada. uhum. E agora eu vou vender o seu trabalho, tá? Ah, tá bom. Porque eu sou Vamos lá. personal marketing. Eu já fiz uma sessão com a Marina de arquitetura de vida, um diagnóstico, e assim, Que foi maravilha. incrível. Então, o trabalho dela, para quem não conhece, a gente vai deixar depois o Instagram, a newsletter Uhum. dela, que eu amo acompanhar também, que ela traz dia a dia dela e traz também muitas práticas do que ela faz que funciona para ela e para as mentoradas dela. Então, assim, muda muito a nossa forma de se olhar. E o que me atrai muito nessa curiosidade é que desde muito nova ela já tem esse pensamento, né, e às vezes a gente acaba passando por movimentos que às vezes ou por perda de saúde ou porque alguma coisa aconteceu que a gente toma essa atitude de se Uhum. cuidar. E aí eu acho que isso é muito legal, porque ela praticou isso desde que ela era muito É. nova e continua nessa possibilidade, né, da longevidade, como é que cada vez mais ela estuda sobre isso. Isso para mim é muito interessante. Então, assim, para quem quiser conhecer o trabalho da Marina, eu super convido. Eu sou realmente uma adepta de tudo que ela fala. Ela fala respira, e quando ela fala respira, eu paro tudo e vou respirar, porque se me deixar, eu fico também, né? Eu sou muito envolvida com o meu trabalho, eu levo as coisas também muito de performance. Eu quero melhorar, eu quero ter. E aí, quando ela fala, não, calma, né? Respira, vamos ter essa pausa, direciona o que precisa ser direcionado, isso me ajuda muito nesse processo. É, falando um pouco do nosso episódio, o que, que eu acho que foi para mim muito importante, né, e cada vez que eu escuto, eu relembro mais sobre isso, é se colocar no calendário. Eu acho que isso daí para mim é algo que, assim, né, hoje eu já dou menos importância para o que os outros falam, eu acho que também vem de um estudo interno, de autoconhecimento, de liderar com isso, mas ainda assim, né, é uma coisa que a gente tem que se colocar com muita intenção para não deixar isso voltar. Mas isso também é se colocar no calendário, não é sobre ser egoísta com você, mas você precisa estar bem para dar conta do resto. Então, para mim, o que levo desse bate-papo é exatamente isso, a coragem de você se colocar como prioridade na sua vida para você conseguir dar conta do resto. Gente, que episódio Muito maravilhoso. bom. Obrigada, Marina, por Obrigada. tanto. Eu queria só comentar duas coisas da fala de vocês. Claro. Eu aprendi, Rodrigo, e eu acho que você Hum. também, pela sua fala, Hã. que o norte que a gente dá para a nossa vida, né, aquilo que eu decidi, é muito mais importante do que a velocidade. Então, assim, o que eu quero, aonde eu estou indo, e eu vou chegar lá, não precisa. Apesar de você, né, falar, pô, todo dia eu estou um dia mais velho, mas se você errar o norte, é muito pior. Então, o Uhum. norte, respira, segue, vai. Que eu acho que é isso que eu aprendi, por isso que eu falo menos performance, para a gente ter mais presença e para ter a consciência da escolha do nosso norte. E aí vai. Né? Então, eu acho que isso é o que eu aprendo todo dia. Estou apontando certo, aí eu vou. Por isso que a pausa é importante. E eu gosto mesmo de pensar qual é a qualidade de ser humano que eu entrego para o mundo. Hum. Se eu sou um ser humano esgotado, irritado, mal-humorado, com sono, com fome, eu sou um ser humano pior, né? Se eu não estou nutrido daquilo que eu amo, dos meus hobbies, dos meus livros, dos meus amigos, eu sou um ser... Então, essa pausa de olhar a agenda e se colocar, como você falou, Cíntia, não é egoísmo mesmo, porque o outro Uhum. ganha também. Eu tenho cliente que fala, Verdade. como é que você sai para correr com os filhos em casa? Eu falo, filha, a mamãe vai correr. E a qualidade que a mamãe vai voltar para passar o sábado com você não vai acreditar, vou voltar muito melhor. Então, assim, é esse pensamento que a gente tem que ter para se É. escolher primeiro. É primeiro a gente, depois o mundo. E aí a gente entrega uma qualidade de presença, de energia muito melhor para todo mundo.
Muito Muito bom. obrigada. Nossa, Obrigada. sensacional. Gente, muito bom. Obrigado. Sabe, foi um bate-papo sensacional. Obrigado por compartilhar sua história. Bom, enfim, e para você que acompanhou e trouxe, e que esse podcast trouxe reflexões para você, acompanhe a gente. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Compartilhe esse episódio, né? Siga a Marina para continuar aprendendo sobre saúde integral, autoconhecimento, construção de uma vida mais consciente e vemos vocês então no nosso próximo episódio. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.